Então, dentro dessa lógica que eu estou mostrando aqui para vocês, quando a gente pega uma demanda, né, inicial, ela chega para a gente, né, uma coisa que a colega que lida muito, né? Quem está sendo requerido, né? Aí, em geral, a mulher, né, a mãe com seu filho, e está ali requerendo, né, assim, do pai uma condição de provisão, né, de auxílio na provisão daquela criança. Então, a gente sabe que, né, chega uma ação de alimento. Ok. Quando a gente pensa de uma forma simplória, numa ação de alimentos, a gente pensa, né, na capacidade de renda que aquele que está sendo demandado tem, né, diante daquilo, né, que é a possibilidade de fixação ali daquilo que vai ser essa provisão. Mas nós, assistentes sociais, a gente tem preocupações que vão para além, né, dessa simplicidade, porque é isso que eu tento mostrar, né? Porque a gente precisa perceber que essa relação de provisão, ela precisa ser também dentro de uma condição que assegure o bem-estar, obviamente, mas que caiba, né, esteja ali conectada com aquela organização familiar, né, e, acima de tudo, né, tenha também uma condição de assegurar a convivência familiar, que, obviamente, também está subjacente àquela condição. É interessante que, muitas vezes, né, é até uma ação meio que, vamos dizer assim, casada, porque né, fixa o alimento e a guarda, né, e visita, né? Vamos pensar assim, nessa tríade. Né? Você já desmontou o grupo ali, já criou uma celeuma bem grande, né? Digamos, colocou uma inimizade ali naquele ponto, ao você colocar os dois ali para confrontar e disputar valores, né? Porque, obviamente, tem sempre o que alega que não pode e tem a necessidade de quem está pleiteando. E depois quer que se conviva muito bem numa guarda compartilhada, né? Ou até mesmo no estabelecimento ali dos encontros. Então, assim, são situações que realmente não se coadunam. Então, eu trouxe aqui alguns elementos, né? Assim, quando a gente traz essa relação prévia, como ela foi construída, né? Como é que se dá na relação de guarda, por exemplo, né? Eu coloquei aqui alguns itens para roteiro. Por quê? Porque é a partir dessas impressões das relações familiares que a gente vai começar a criar uma história também dessa provisão e desses cuidados, tá? Porque a qualidade do vínculo vai determinar muito como isso vai se manifestar. E é a partir também dessas análises, né, que permitirá que a gente perceba como que essa rede de proteção ela está organizada até mesmo para prover demandas socioeconômicas como um todo, né? Porque a demanda familiar, né, e dessa criança tem alimentação, moradia, lazer, saúde, educação. E quando a gente traz esses elementos, a gente pode demonstrar as demandas que a criança tem, né, e as fontes que existem para a sua provisão, e aí buscar, né, a partir daquilo que aquele que está sendo, né, solicitado a ação de alimentos, né, que, né, espelhe também essa realidade e fazer com que a gente traga elementos até que componha, né, contraponha, né, aquilo que é uma vivência que ele tem e o que ele está buscando oferecer, né? Então, quando a gente tem essa leitura, a gente está entendendo que as famílias elas precisam se organizar enquanto rede de proteção e provisão, né? E fundamentar esse pleiteamento de alimentos, né? Significa colocar uma leitura crítica sobre essa organização familiar, os seus dados socioeconômicos, né? E até os objetivos da visita, da situação demandadora, né? Que é a condição de alimentos, porque a gente está olhando para isso não como um valor a ser fixado, tá? Mas como uma relação familiar, ainda que de separação,
né? Onde o pai não conviva mais com a mãe, mas a gente está olhando ali para o bem-estar daquela criança. E a gente também não pode lidar com uma postura que faça com que o outro, né, que está sendo demandado, assuma responsabilidades acima da sua força e alçada, né? Porque a gente precisa ter o discernimento daquilo que muitas vezes é um artifício de alienação parental, né? O que é muito comum. E, assim, não, precisa pagar isso, aquilo e aquilo outro, porque alguém está demandando um padrão de vida que nenhum dos dois mais conseguem manter, arcar, né? E aí não vai ser o serviço social que vai chegar para corroborar e dar aí um peso para que, né, essa condição já disfuncional na sua base prossiga.